Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vou cumprimentando todos vocês. Espero que estejam todos bem. Turminha aí de ciências do sétimo ano. Vamos aí para mais um bioma, né? Um bioma brasileiro. Na verdade, nós vamos falar de dois biomas. Como a abordagem é menor, nós vamos tratar deles aqui praticamente na mesmo capítulo, né? Na mesma unidade. Ok? Então vamos aqui. Tá aí. Nós vamos falar aí de pampas e cerrados, né? Primeiro, nós vamos falar aí dos pampas, né? Alguém aí já ouviu falar dos pampas gaúcho? Bate, trilegal, né? Então, ocupam de cerca de 2% do território nacional, do território do Brasil, né? Ou seja, é muito pouco, mas é muito importante mesmo assim. E são chamados também de campos sulinos, né? Ou Campos do Sul, até porque eles estão localizados no sul do Brasil e no sul da América do Sul, né? Localizam-se no estado do Rio Grande do Sul e são caracterizados pelo predomínio de vegetação de pequeno porte, como capins, que são as gramíneas, né? Com algumas árvores e arbustos, né? Ou seja, poucas árvores e alguns arbustos, né? Que são aquelas plantas já medianas, né? Nós chamamos de arbustos, né? O clima dos Pampas é subtropical, né? É o clima daquela região que é num país tropical, mas que é abaixo do tropical. Então, por isso que chama subtropical. É uma temperatura que esse ano, por exemplo, ano de 2021, chegou nessa região a incidir a temperatura de 9 graus negativos, né? É uma baixa temperatura? É. É a primeira vez que isso acontece? Não é, né? Porque lá normalmente esfria mesmo. Com média anual de temperatura de 18 graus centígrados, que é uma temperatura deliciosa, né? Temperatura de ar-condicionado, né? Temperatura de 18 graus é aquele ar-condicionado assim já num quarto maior. Num quarto menorzinho é 16 graus, né? Que o ar-condicionado gela, que você tem que estar coberto. Com as 4 estações do ano bem definidas. Por que ele está falando aqui as 4 estações do ano bem definidas? Porque se você vier aqui para o norte do Brasil, que é onde a gente vive aqui, norte, nordeste do Brasil, você só vai conhecer a estação da chuva e a estação da seca, né? Da estiagem. É só essas duas estações que nós temos lá, aqui. Já nessa região, não, você conhece, você vê a primavera, né? As flores e tal, você vê o verão, né, quando esquenta um pouquinho mais, você vê o outono, né, que quando a temperatura começa a baixar, e o inverno. Então é bem perceptível nessa região do Brasil. Entre os mamíferos herbívoros há o veado campeiro, né, e entre os carnívoros, né, o gato do pampa, o zorilho, né, uma espécie de raposa, e o guaxinim, né, que todo mundo conhece. Quem já assistiu Guardiões da Galáxia, né, tem aquele personagem lá que é um guaxinim, né. Muitos animais, como o tatu e diversos roedores, né, cavam tocas no solo. Entre as árvores encontram-se o marreco, o tachã e o quero-quero, né, que aparece muito em campo de futebol, né. Ele, ele normalmente ele gosta das graminhas, né, para viver, o quero-quero. Ele gosta de uma vegetação baixa para colocar seus ovos, aves, seus ovos, né? E aqui a paisagem dos pampas, vocês estão vendo aqui, né? É quilômetros e quilômetros dessa forma aqui, né? Sem árvores, né? Sem grandes vegetação, só essa graminha. Por causa do clima e do relevo, a região dos pampas é explorado para o cultivo de trigo, arroz, milho e soja, né? Além da pecuária. A pecuária, desde o começo da colonização do Brasil, essa região foi explorada pela pecuária. Por quê? Porque aqui você só soltava o gado, já tinha o pasto, né, para ele comer.
a ocupação desses locais vem provocando o quê? Lógico, o desmatamento e a extinção dos vários animais devido à perda de seu ambiente natural, né? Porque um gramado desse aqui, né, uma pastagem dessa, o boi, uma grande quantidade de animais começa a pisar, ele vai pisar nos ovos dos animais, vai pisar na toca dos outros animais, e os animais, obviamente, vão morrer, né? Muito bem, agora vamos para o cerrado, né? É a segunda área mais rica em biodiversidade do país, depois da Amazônia. Apesar de apresentar uma vegetação composta principalmente por capim, né? Árvores baixas, né? Que é aquelas árvores tudo torta, né? Arbustos, né? Esparsos, apresenta muitas espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São aquelas que ocorrem somente em uma determinada região. Ou seja, tem animais que só se desenvolvem no cerrado, não adianta. Aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar, né? No entanto, grande parte dela já foi substituída por campos e a agricultura e pecuária. Isso aconteceu aqui na região de Balsas, né? Onde nós tínhamos muito cerrado e esse cerrado foi derrubado para pastagem de soja, né? Hoje em dia, né, o cerrado aqui no Maranhão é muito pouco, porque a maioria foi substituída pela plantação de soja, né? O clima do cerrado é quente, né? Normalmente é quente, diferente do pampa, né? É úmido no verão e frio e seco no inverno, com temperaturas médias anuais de 23 graus Celsius, né? Já é uma temperatura bem diferente dos pampas, né? As chuvas predominam no verão e na primavera. Fenômenos naturais como raio, atrito entre rochas e queimadas intencionais, principalmente para quem pratica a agropecuária, né, provocam incêndios no cerrado. Então é muito comum os incêndios no cerrado, né? Entretanto, o fogo no cerrado nem sempre é prejudicial. Essa vegetação, gente, do cerrado, ela é preparada para o fogo. Por quê? Porque quando queima, o solo não é rico, né? Essa queimada não vai destruir a maioria da matéria orgânica. E as plantas, as árvores, elas têm uma casca grossa, pronta realmente para resistir ao fogo. Então, normalmente, não é recomendável que se incendeie o cerrado. Mas o cerrado, quando acontece, ele é uma das poucas vegetações que resistem. Vamos lá. Tá. Aí aqui a gente começa a ver aqui, olha aqui, gente, olha as árvores do cerrado. Ó. Eu não disse para vocês que elas são tortas, né? Olha aí, ó. Olha aí como ela é tortinha aí, ó. Né? Isso é uma estratégia de sobrevivência dessa árvore, né? A casca, gente, também é bem grossa. E outra coisa que também eu quero acrescentar, que eu não sei se o livro diz aqui, é que o cerrado ele é um dos mais bem um dos biomas mais bem espalhados no Brasil. Ele ocorre no sudeste brasileiro, ele ocorre no centro-oeste brasileiro, demais, e ele ocorre no norte brasileiro. Eu morava no Amapá, como eu disse para vocês em outra oportunidade, eu visitava a floresta amazônica, né, porque meu pai, infelizmente, foi destruidor da floresta, né, extraindo madeira, e lá no meio da floresta, de repente, você encontrava um cerrado, né? Então é uma coisa impressionante, né? Conforme a intensidade e duração do fogo, as árvores, o quê? Permanecem vivas, graças ao quê? Adaptações ao bioma. Quais são essas adaptações? Raízes profundas e caules subterrâneos, né? A presença de uma cutícula espessa no caule, que age como isolante térmico. Então, olha aí a estratégia dessa árvore para sobreviver, né? Cutícula impermeável nas folhas, que também protege, né? Contra a perda de água. Algumas espécies dependem do fogo para a sua reprodução. Olha que incrível, né, gente? Por quê? Porque antes do homem chegar, o fogo já acontecia, gente. Por causa do atrito das pedras,
porque determinadas pedras, quando elas se batem, elas geram faísca, essa faísca é capaz de incendiar o mato, né? E assim o resto da vegetação. E também a presença de raios, né? Porque normalmente nesses lugares ocorrem raios, né? E os raios, normalmente, quando caem na vegetação seca, provoca fogo. Durante a seca, algumas plantas perdem folhas, evitando perda excessiva de água por transpiração. Outras perdem também os ramos. Restam apenas o caule. Você pensa que a árvore está morta, você só vê o caule, mas ela está bem viva, né? E esse caule, às vezes, é subterrâneo, né? Protegido do fogo, do calor, etc. Que permite que a planta, o quê? Brote novamente, né? Após o fogo, a seca prolongada. Em geral, os caules das árvores são tortuosos e retorcidos, né? É o que eu falei aqui, ó. Tortuosos e retorcidos, são tortos, né? E atingem as reservas de águas subterrâneas. Entre os animais que ocorrem no cerrado estão o tamanduá-bandeira, que é essa coisa linda aqui, né? Que é um animal incrível. O tatu canastra, né? Que é um tatu imenso, né? Muito maior do que o tatu-bola. O sagui, né, que é um tipo de primata, né? O rato do mato, né? A anta, que é o maior roedor, né, do mundo. O lobo-guará, que é um animal também belíssimo, né? Olha aí que coisa linda. Mais bonito que muito cachorro de raça por aí. O cachorro vinagre, né, que é uma outra espécie. Mais de um terço das aves brasileiras vivem aonde? No cerrado, o que é um alerta importante, né? Ou seja, de cada 3 aves, uma vivem no cerrado, né? Entre elas, a seriema, a gralha, a asa branca, né, daquela música, quando olhei a asa branca, bateu asas e voou, né? É essa mesmo. O papagaio, né? A araraúna, a ema, que é um animal lindo, né, que é a maior ave das Américas, né? Ela é uma parente, né, uma prima do avestruz, né? Enquanto o avestruz é a maior ave do mundo, a ema é a maior das Américas. O gavião carcará, né? Todo mundo também, carcará, pega, mata e come. Né? A cultura brasileira eternizou alguns desses animais, né? O urubu-rei, entre outros, né? O manejo inadequado do solo, né? O que é o manejo? É o uso, né? A exploração. O uso sem controle de defensivos agrícolas, né? Que é o tal do agressivos agrícolas, né? Que são os agrotóxicos, né? Contaminando o solo e a água. O desmatamento excessivo, né? A tirada dessa vegetação e os incêndios sem controles, né? Tem levado ao esgotamento e à erosão do solo. Então, essa região, gente, é importante dizer que apesar de parecer seca, mas ela tem reservas imensas de água. Grandes rios do Brasil nascem no cerrado. Então, é importantíssimo a proteção do cerrado. Ela é uma das vegetações mais importantes dos biomas brasileiros. Ok? E na próxima aula a gente vai falar de Caatinga. Não é Caatinga, não, é Caatinga. Ok, gente? Então eu agradeço aí a audiência. Queria pedir para você, ó, seguir minha página, @verdades.ig. Me segue também no Instagram, né? xerxx2, né? @xerxx2. E segue esse canal do YouTube. Ajuda aí a crescer, né, gente? Segue aí, aperta o sininho, compartilha aí com os amigos, ok? Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima.